Bandic, alguns pontos aqui para a nossa conversa, mas só para tentar entender, por que os bancos centrais estão substituindo dólar e euro por ouro? Olha, essa é uma questão que eu venho abordando há bastante tempo. O que me parece é que, dada a exuberância, a persistência da economia americana, mesmo frente a taxas de juros que estão nos altos de mais de 20 anos, em termos de comparação histórica, e mesmo assim não conseguimos frear o suficiente a economia americana e ela vem produzindo mês a mês, batendo recorde de novos postos de trabalho não agro, e a gente tem um peso muito grande nos serviços e serviços subjacentes de alta mão de obra qualificada, que é uma das características americanas. Então essa pressão inflacionária aí advém do fato de que essas pessoas, além de tudo, têm encontrado novos lugares para trabalhar, vêm substituindo, e isso causa pressão nos salários. Só que vale notar o seguinte: não é razoável imaginar, ainda que o Jamie Dimon tenha dado uma entrevista para o Financial Times e disse que é possível que haja um aumento de taxa de juros. Eu desqualifico essa posição do Jamie Dimon. Não, e ele ainda fala 8%. Exatamente, né? eu não concordo. Ele é conhecido por ser alarmista, tá? Mas o que eu vejo é que não existe muito espaço para cortar a taxa de juros nos Estados Unidos, como eu venho dizendo, em função de um processo fiscal muito aguerrido por parte da gestão Biden, que tem feito com que a dívida cresça muito e muito rápida. Vale notar que a cada 100 dias $1 trilhão é adicionado à dívida. Então, essa questão vem colocando, porque quando o governo se endivida, não é que o governo fica com o dinheiro para ele faz alguma coisa com esse dinheiro. E ele bota esse dinheiro de volta na economia e aumenta a oferta monetária. Com o aumento da oferta monetária, mesmo que o Banco Central aumente taxa de juros, você continua em expansão monetária. Inclusive, eu tenho alguns gráficos que eu dividi com vocês, amanhã ou talvez na quinta-feira a gente possa colocar, que mostra que no último ano e meio, apesar da taxa de juros americana ter batido a 5,5%, a gente tem tido uma expansão da base monetária. Quer dizer, continuamos num processo de expansão monetária que vem como um bumerangue de volta à população e que essa população usa esse dinheiro para uma série de atividades, principalmente atividades que têm a ver com os serviços. Então, o que nós temos? Uma perspectiva de que taxas de juros permanecerão altas e a inflação também vai permanecer alta, porque talvez a gente tenha chegado a um ponto onde seja necessário um debate, porque a meta de inflação de 2% dos Estados Unidos não é algo que veio, do céu como sendo emissário de Deus. Essa taxa é uma taxa que a gente calculou há muitos anos atrás, quando os Estados Unidos começou a adotar meta de inflação como uma estrutura macroeconômica pelo Fed, tá certo? Aliás, derivada dos estudos feitos pelo Bernanke, que foi também o chairman do Fed, e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em função de metas de inflação. Ele foi o acadêmico que impulsionou essa questão de metas. Então, quando a gente olha para isso, a gente notou que talvez 2% não seja, de fato, a meta mais apropriada e ótima para a economia americana. E que mesmo com taxas de juros historicamente muito altas, esses 2% não estão no radar, nem estão no radar do ponto de vista de PCE, nem do ponto de vista de CPI. E, pior que isso, as expectativas são muito desancoradas nessa meta. Se a gente pensar em serviços, nós estamos em 5% ainda nos Estados Unidos. Então, essa questão de meta de inflação, ela está muito descolada da realidade dos Estados Unidos. E a perspectiva de aumentar a taxa de juros, eu não acredito que o Fed tenha dente e coragem suficiente no ano eleitoral de insistir na meta de 2 e arriscar provocar uma recessão. Então, o que eu vejo?
o mundo está se preparando para conviver com um processo, provavelmente um ciclo longo, de taxas de juros mais elevadas, com inflação mais elevada, provavelmente na casa dos 3% a 3,5%, que foi o que eu calculei na sexta-feira. Você calculou isso por conta dos dados também do trabalho, do payroll? Trabalho, geração de emprego, PCI, CPI, todas essas pressões, pressão causada por ganhos de produtividade. Vale notar o seguinte, uma das razões que a economia americana continua tão resiliente é porque a produção e o uso e a adoção em larga escala de tecnologia de última geração, principalmente junto com inteligência artificial, e os Estados Unidos têm uma característica de absorverem tecnologia muito rápida e serem sempre os líderes em adotar. E não é adotar apenas nas grandes empresas, é adotar em larga escala na sociedade. Isso ofere aos americanos um grande ganho de produtividade, portanto, a gente pôde ter aumentos acima da inflação do ponto de vista salarial e remuneração, entretanto, abaixo do salto de produtividade que eles tiveram. Tanto é que não vem pressiona a inflação, mas não tem uma pressão da gente voltar para uma inflação em torno de 7, 8. Isso não é o caso. Mas existe uma pressão inflacionária para voltar para a casa dos 4, 3,5, 3. É essa a questão dos Estados Unidos. Então, esses grandes ganhos de produtividade oferem aos Estados Unidos uma economia extremamente resiliente e produtiva. E isso fez com que os Estados Unidos descolasse do resto do mundo em produção de tecnologia, porque ninguém hoje rivaliza com a produção e uso da tecnologia para fins produtivos, como os americanos. Então você vê a Europa conjunta, não países independentes, muito além, e isso mostra também a taxa de crescimento da Europa nos últimos 10, 15 anos, muito descolada dos Estados Unidos. A gente mostra isso também comparação com a China. Os Estados Unidos é muito mais desenvolvido que a China. E até a produção tecnológica dos Estados Unidos, você não pode nem comparar com a produção tecnológica chinesa. O uso de inteligência artificial para funções produtivas dentro do governo e dentro da economia como um todo, potencialmente entrando em salas de aula e no dia a dia, donas e donos de casa, é um potencial gigantesco. Então, os Estados Unidos, mais uma vez, se descolou completamente do resto do mundo e eu imagino que a curva de Phillips tenha mudado a sua taxa de inclinação, que é possível você ter a mesma taxa de inflação de 3, 3,5% com uma taxa de desemprego muito menor. Os Estados Unidos nos dando aula de economia mais uma vez. Henrique, vou te fazer uma pergunta, talvez provocativa, no sentido do que você trouxe aqui para a gente, por uma análise que eu li no final de semana, depois que os dados de emprego foram divulgados na sexta, trazendo que os americanos estão perdendo emprego qualificado e que a maior parte desses empregos que estão sendo gerados, eles são para imigrantes e imigrantes ilegais também, inclusive. Traz ali na leitura, num resumo, seria meio que tapar o sol com a peneira, no sentido de fingir que a economia estaria forte, porque é um ano eleitoral e o governo Biden estaria trazendo, talvez aí incentivando, mostrando essa força da economia, mas por um viés político. Queria entender um pouco da sua leitura, eu falo provocativa porque você veio trazendo seus argumentos em relação a essa robustez da economia americana. Mas as pesquisas, elas mostram mesmo, os últimos estudos, elas mostram que os imigrantes, eles têm, incluindo os ilegais, estão ocupando, sim, maior parte destes empregos. Obviamente. Obviamente. Uma vez que a economia está bombando, eu acho que esse argumento não invalida o argumento da pujança da economia americana. Uhum. Se isso não acontecesse, tá certo? Nós já teríamos tido problemas, principalmente com a Magnificent Seven. 75% dos ganhos do S&P estão localizados em 7 empresas. Se não houvesse um grande ganho de produtividade, essas empresas tivessem gerado lucratividade e caixa suficiente, a gente teria uma reversão desses ganhos, Isso teria parado, e não parece ser o caso. Então, o que acontece? Conforme as pessoas nos Estados Unidos passam a ganhar mais e elas estão mais ricas, existe mais demanda para serviços que imigrantes e imigrantes ilegais prestam. Tem mais demanda hoje para a gente lavar banheiro,
para a gente servir prato de comida, para ser garçom, garçonete, limpar a mesa, porque os americanos, conforme eles passam a se transformar em mais ricos, eles deixam de ter preferência ou de olhar a possibilidade de trabalhar com esse tipo de atividades, mesmo porque existem retornos positivos à quantidade de capital humano que eles têm. Então, eles buscam outros tipos de alternativas. No entanto, existe algo que me preocupa nos Estados Unidos. Nós estamos no momento onde a taxa de poupança está muito baixa, chegando a um ponto quase que negativo, né, historicamente falando, e as dívidas de cartão de crédito, elas estão explodindo. Então, essa é uma preocupação porque mostra que aquela poupança que foi guardada e que serviu para propelir o consumo dos Estados Unidos, da população americana, nos últimos 3 anos, desde o final, o meio da recessão causada por causa da pandemia de Covid, esse dinheiro que foi tanto dado pelo governo americano através de transferência direta, como o dinheiro que não foi gasto, porque as pessoas não podiam sair de casa, ele terminou. Tá? E provavelmente isso vai ser sentido na economia americana. Pelo outro lado, né, a taxa de poupança, que mostra que as pessoas têm investido, feito suas compras e poupado, né, essa poupança ela deixou de existir. Isso é uma coisa preocupante, né, principalmente com taxas de juro tão elevadas como atuais. Nos Estados Unidos, uma taxa média de cartão de crédito é cerca de 25%, 30% ao ano. Eu sei que é muito diferente do Brasil, eu sei que está cheio de brasileiro aí dizendo que gostaria de ter um cartão de crédito com 25% a 30%, mas essa taxa para um americano, para o nível de consumo e o tipo de consumo que eles têm, casas, barcos, carros, motocicletas, motorhomes, que existe muito consumo desse tipo de bem nos Estados Unidos, tá? Isso certamente vai ser impactado.